Eu vou estar falando hoje de um tema que não é muito comum, mas mais do que nunca, a própria doutrina nos diz que nós devemos amar, mas devemos também nos instruir. E quando ela comenta sobre isso, ela nos deixa na condição de pensar assim: a cada fato novo que surge no mundo, nós temos que voltar os nossos olhos para as coisas que acontecem no mundo e, com o olhar crítico da fé raciocinada, a gente avaliar as coisas para que a gente não caia em erro. O Renato acabou de ler uma coisa aqui que eu tenho certeza que ele não marcou isso, ele abriu, ou ele pensou no assunto, que às vezes a gente escuta muita coisa. Hoje, no mundo onde a mídia comanda muito, a comunicação comanda muito, a gente acaba sendo levado pelos artigos, pelas situações, e na hora que a gente vê, a gente está fazendo. E para desfazer é complicado. E esse termo que eu trouxe hoje para nós, fundamentalismo e fanatismo religioso, é uma coisa que nós estamos escutando a toda hora. Mesmo que não seja no Brasil, de uma forma geral, mas são episódios, talvez lá na França, na Europa, nos Estados Unidos, porque a gente, quando olha para o Brasil já está fazendo uma coisa que o mundo no futuro fará. Ter todas as raças misturadas, porque aqui no Brasil hoje nós temos todas as religiões e temos todos os povos. Se nós sairmos do Brasil afora aqui, nós vamos encontrar chineses, japoneses, africanos, anglo-americanos, americanos, mexicanos, israelitas, não importa. O Brasil é onde que realmente, quando o Chico nos escreve, junto a Humberto de Campos, que o Brasil será a pátria do Evangelho, que já está se preparando para isso, essa nossa mistura de raças já demonstra que o nosso país é um país miscigenado. É um país que a pessoa vem para cá, o brasileiro, o japonês vem para cá, se instala aqui e não quer voltar. Pelo carinho e pela forma que recebemos. Mas aí nós temos que ter os olhos mais acurados um pouco, para a gente entender um pouco sobre questão de fundamentalismo e questão de fanatismo religioso. Porque às vezes nós nos tornamos fundamentalistas e às vezes nos tornamos fanáticos sem perceber. E é sobre isso que eu vou falar hoje um pouco. Claramente a gente não vai fugir de nada do Cristo, porque o Cristo é o nosso patamar, mas ele mesmo nos ensinou muita coisa, e em alguns momentos eu vou tocar na própria doutrina e vou tocar no Cristo também da mesma forma. Primeiro eu queria mostrar para vocês qual o objetivo. O objetivo desse estudo que eu fiz aqui é situar diversos sentidos que o termo fundamentalismo e fanatismo sugere. Porque quando a gente fala de fundamentalismo, é muito vago. É muito vago. Você pode falar de fundamentalismo religioso, de fundamentalismo esportivo, de fanatismo de uma coisa, fanatismo de outra, porque tem aqueles que são fanáticos por futebol, que o time dele mata, se for preciso ele briga. A gente morre de rir. Ontem mesmo lá, porque eu fiz essa fala ontem no Fé, e eu estava falando assim, eu morro de rir quando eu vejo as pessoas ajoelhando no chão, as duas torcidas, uma ajoelha de lá ou de cá, pedindo a Deus que o time dele ganhe. Aí eu fico imaginando como é que fica Deus nessa situação, porque ele fala, quem é que vai ganhar, o Palmeiras ou o São Paulo? Aí por isso que muito jogo dá empate, que Deus fala assim, então ninguém ganha. Então às vezes a gente é levado ao fanatismo. E eu quero extrair daqui lições úteis para uma reflexão mais acurada da nossa atuação no movimento espírita. Porque nós temos que entender isso aqui, porque estamos vivendo isso. E podemos deparar com várias situações. Pois o fundamentalismo e o fanatismo existe em todas as religiões, por fazer parte do psiquismo humano. Nós somos fundamentalistas e nós somos fanáticos. Não importa qual situação. Um dia eu escutando um amigo falando sobre o bem e o mal, é interessante assim. Vamos fazer uma análise rápida para a gente entender como funciona. O meu filho cometeu um crime e foi preso. Aí eu, como pai ou como mãe, digo assim, mas ele é um menino bom, ele é uma pessoa boa, foi criado e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. Mas ele cometeu um crime. Mas a gente faz dele um anjo em pessoa, porque é uma defesa de mãe, uma defesa de pai. Agora vamos colocar o contrário. O filho do outro cometeu um crime contra nós. O nosso desejo imediato é o seguinte, prende esse vagabundo.
porque ele não serve para nada. Mas se fosse nosso filho, não faríamos isso. Isso é um fundamentalismo racional de mãe e pai e um fanatismo racional de não enxergar o bem nos outros, enxergar bem só em nós. Olha que coisa interessante. Porque a gente, quando olha o outro, a gente avalia o outro. Mas a gente avaliar a gente mesmo é uma coisa mais difícil que tem. Eu lembro, para a gente introduzir a história aqui, eu sempre falo isso em outras falas de outros temas, mas eu vou comentar isso. A minha mãe era uma beata católica, porque eu era católico até meus 10, 12 anos, mais ou menos. E minha mãe era beata mesmo, tanto que ela foi ministra da igreja e tudo. E ela morava numa vila, e naquela vila tinha um rapaz que era um usuário de droga. E teve um dia que eu cheguei na casa da minha mãe, porque eu ia lá sempre à noite, principalmente nas quartas-feiras, e cheguei na casa da minha mãe, e a minha mãe virou para mim e falou assim: você ficou sabendo do fulano? Falando do rapaz. Eu falei: o que foi, mãe? O que aconteceu? Já logo falou, ou ele teve uma overdose, ou foi preso, né? Ela virou e falou assim: você acredita? Ele virou pastor evangélico. Eu falei: graças a Deus, mãe. Ela falou: graças a Deus, ele é um usuário de droga. Eu falei: mãe, mas a senhora queria o quê? Que ele fosse morto. A gente não compreende que todo mundo tem algumas razões e podem mudar. Percebe isso? Isso me marcou tanto que eu virei para ela e falei: mãe, a senhora é uma pessoa que sabe de Deus, a senhora tinha que falar assim: Senhor, nossa, que bom, porque eu falei com ela, o Cristo veio para quem? Ele veio para os doentes, não para os sãos. Nós aqui, por exemplo, nós somos todos doentes aqui. Não é verdade isso? Por que nós estamos reunidos aqui? Para nos curar, né, as mazelas da nossa alma. Porque uma alma só se cura quando ajuda a outra alma a se curar. A gente não percebe muito isso. Então a gente vai ter uma visão aqui, eu vou tentar ser bem assim, rambaçã, porque ontem lá no FÉ queria que eu fizesse quase um seminário. Porque como era um grupo de estudo, houve debates e a coisa já estão marcando aí um seminário para mim, para falar sobre o tema. Mas vamos seguir aqui para a gente começar a entender do que a gente está falando. Fundamentalismo. Primeiro vamos começar falando sobre o que se entende por fundamento. Porque a gente tem que ser conceitual, não adianta eu colocar que é a minha opinião. A gente tem que ser conceitual, porque aí vocês podem tirar daqui as coisas com fundamento. Então, o que é fundamento? O termo fundamento comporta várias significações: origem, princípio, raiz, finalidade. É o princípio em que repousa de fato uma ordem de fenômenos. É o alicerce, a base sobre o qual o edifício físico, moral, intelectual, ele vai se erguer. Então, assim, todos nós na nossa vida, nós temos um fundamento. A gente começa por fundamento. Quando é jovem, diz assim: eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico, né? Então a gente tem os fundamentos da nossa vida, nos pautar a vida, nos pautar os princípios da nossa vida em algum sentido. Isso é o que é fundamento. Agora, o que é fundamentalismo? Vamos ver o que é fundamentalismo. Qualquer corrente, aqui já é o seguinte, aqui já se tira a individualidade. Qualquer corrente, a gente tem que analisar assim: uma corrente pode ter um elo só? Não, então tem que ter mais de um elo, então não é solitário. Então o fundamentalismo já é uma corrente, movimento ou atitude de cunho conservador e integrista, quer dizer, aonde eu me integro, que enfatiza a obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios básicos. Integrismo. Então, assim, somos espíritas porque os fundamentos espíritas nos formam uma situação que eu passo a fazer parte de um grupo espírita. Aí nós, como espíritas, somos espíritas fundamentalistas, porque nos baseamos no fundamento das lições da doutrina espírita, do Pentateuco que está aqui e do Evangelho do Cristo, que é a nossa base. Então a gente já começa a entender que nós todos somos fundamentalistas. Porque se eu perguntar para você assim: por que você é espírita? Você fala assim: porque a doutrina espírita me dá as bases para que eu tenha uma fé raciocinada que me leve a entender os episódios da vida, do Cristo, como viver. Então, eu tenho o fundamento da doutrina e me torno fundamentalista porque eu faço parte desse grupo, dessa corrente que me ativa. Então a gente já começa a entender que nós somos fundamentalistas. Agora, tem uns fundamentalistas bons,
como tem os fundamentalistas maus, como tem bons espíritas e maus espíritas. Em todas as religiões, como existe na vida também de uma forma geral, boas pessoas e más pessoas. Você acabou de fazer uma leitura. Então a gente começa a entender que todo mundo fala assim, nossa, o outro é fundamentalista. Você esquece que você também é fundamentalista. Porque você tem que ter base. Qual a sua base? Né? Então, através de um fundamento, que é a origem, que vai levantar o seu edifício moral, intelectual, religioso, o que seja, né? E nós temos, aqui está o nosso fundamento, ó. O nosso fundamento está aqui, ó. Através desse fundamento, eu me junto a um grupo e me torno um fundamentalista por esse fenômeno, por esse fundamento. Tudo bem? Agora vamos entender mais um pouco para a gente ver por que o termo fundamentalista ele vem de certo ponto muito agressivo. Por que a gente não gosta nem de ser chamado fundamentalista? Vamos voltar um pouco lá na vinda do Cristo. Os judeus, próprio Saulo, queria a vinda do Messias, daquele que viria, o príncipe, o rei, que salvasse o mundo. Ele tinha uma fé naquilo. Mas imagine bem, me aparece um homem simples, vestindo uma roupa simples, em cima de um jeguezinho, com um raminho de flor, falando que todo mundo devia amar um ao outro. Ele falou, o que é isso? Eu estava esperando um cara que vinha revolucionar Roma, que ia revolucionar tudo, e vem esse homem com um raminho falando de amor, de perdoar, que dá a sua face, que dá aquilo. E começou a fazer o quê? Perseguir, matar, apedrejar o próprio irmão da noiva, né? Estevão, que a gente tem no Paulo Estevão. Se Saulo hoje tivesse no mundo de hoje, com a mesma visão que ele tinha quando era Saulo, que era um doutor da lei, ele seria um homem-bomba. Olha que coisa. Porque o fundamentalismo judeu, naquele momento, era muito forte. E Jesus veio de encontro às lições que o fundamentalismo judeu da época nos trazia. Depois a própria igreja, durante anos e anos, seguiu com o fundamentalismo, fazendo o quê? Crucificando. Jogando os cristãos para quem? Os seguidores do Cristo? Para os leões, para as feras. Na Idade Média, se você falasse qualquer coisa que fosse de encontro, você era queimado ou decapitado na fogueira. A Guerra Santa, tantas coisas aconteceram por causa do fundamentalismo errôneo, de uma visão errônea e fanática, que nós vamos chegar lá. Então nós vamos falar dos 3 pontos que nos trouxeram uma visão do fundamentalismo, os 3 fundamentalistas monoteístas, né, que creem em Deus. O primeiro é o quê? O fundamentalismo judaico, que esse foi o primeiro que veio lá da época do Cristo. E ele tem por base o Antigo Testamento, porque até aquele momento já os judeus já existiam, já tinha tudo, e o Cristo não tinha vindo ainda com o Novo Testamento. Então a visão deles é toda baseada no Antigo Testamento. O Novo Testamento para eles não tem quase finalidade nenhuma, praticamente nenhuma. Eles acreditam só no Antigo Testamento. E nós, às vezes, temos uma visão errônea também do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento também é um livro maravilhoso que nos traz visão de Deus de uma forma muito grande, imensa. Desde o Gênesis bíblico até o seu final, só que temos que estudar. Por isso que o Haroldo fez a tradução do Velho Testamento, para que a gente possa estudar, para a gente entender o Velho Testamento. Mas, além do Velho Testamento, os judeus também acreditavam o quê? No Talmud. Porque quem era o homem de lá, né? Era uma coletânea de livros sagrados dos judeus. Também é considerado essencial para o alicerce da fé dos judeus. Então, o que os judeus tinham como fundamental na base deles, para eles terem a crença deles? Eles tinham o Velho Testamento e o Talmud, que era escrito por homens da própria religião. Numa época em que muitos estão rompendo, agora, nós estamos falando de agora, numa época em que muitos estão rompendo os grilhões do passado, os fundamentalistas judeus observam sua lei revelada com uma rigidez maior do que nunca. Eles estão tão rígidos quanto na época lá do Cristo, lá na época de trás.
Tanto que agora está começando a se fazer algumas coisinhas, que nós não vamos entrar em detalhes. Nós só vamos comentar aqui para a gente entender as questões do fundamentalismo. O outro fundamentalismo que a gente vai falar é o fundamentalismo cristão, que é um movimento teológico, que é o movimento da igreja, e social, porque a igreja se coloca como social, que se deu de forma preponderante dentro do protestantismo. A igreja católica começou assim, né? Santo Agostinho fez parte da igreja católica, mas Santo Agostinho lá no início, até seus 27 anos, ele era um cara totalmente perigoso, né? A mãe dele rezava de joelhos para que ele se tornasse uma pessoa boa. Para os protestantes, ou casos cristãos, a Bíblia é a autoridade máxima. Então, assim, o que está fora da Bíblia não serve. Não só com relação à fé, mas para reger a sociedade e a ciência de um modo geral. O movimento cristão, o fundamentalismo cristão, principalmente na Idade Média, fez nos atrasar muito tempo na vida. Porque na própria ciência eles brecaram informações da própria ciência. Galileu Galilei, quando falou que a Terra não era o centro, que era o Sol, né, que girava, a igreja foi até ele e disse o seguinte: se você falar isso de novo, nós vamos te queimar na fogueira. Eu não falei nada disso. Eu que não vou para a fogueira. Ficou calado. No cantinho ele falava, é verdade, mas não pode falar. E não falava. Como outros cientistas e descobridores de muitas coisas não se manifestavam porque seria queimado, né? Ontem eu falei com as pessoas, porque eu sou meio cinéfilo, eu gosto muito de filmes. Claramente eu não gosto de Transformers, velocidade máxima, velocidade, esses troços, não. Eu gosto de filme que tem cunho. Veja um filme chamado A Sombra de Goya, que ali vocês vão ver o que a igreja fez um pouco na Idade Média. É um livro baseado em fatos reais, o filme chama Sombras de Goya. Né? É maravilhoso o filme para o nosso entendimento. Então, assim, para eles a Bíblia é autoridade, é tudo. O que está fora da Bíblia não serve. Assim sendo, os fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas biológicas e da física sobre a origem da vida e afirmam que o livro do Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Então é assim, eu não vou ser fundamentalista contra a igreja, porque é o que eles creem, então deixa eles crerem assim. Mas, por exemplo, você vai falar com eles sobre o Big Bang, eles nem passa isso na cabeça, nem fale isso com o cristão, porque ele vai brigar com você. Se a gente for estudar o livro de Gênesis, estudar o livro profundamente, eu falo para vocês que eu faço esse estudo, já tem um tempo, eu faço via internet com o Haroldo Dutra, com o pessoal lá. Cada dia de estudo, cada palestra de estudo é 1h30 mais ou menos. As primeiras 3 palestras, que vai dar o quê? 4h30, só fica na primeira frase, e Deus disse. Porque ele vem falando da tradução, a primeira frase, Deus disse. São 3, quase 4 horas de estudo só nessa frase. E Deus disse. Peguem 1 hora para estudar. E às vezes a gente não entende por quê. Eu não vou entrar aqui no detalhe, porque isso dá para fazer outra palestra. E por final nós temos o quê? O fundamentalismo islâmico, que esse que assusta muita gente hoje. Né? Porque acha que o islamismo é uma coisa, né, de gente revolucionária, de guerrilheiros. E o fundamentalismo islâmico é um movimento religioso muçulmano do século XX. Não é um movimento de épocas passadas, é um movimento muçulmano do século XX, que defende a volta da obediência escrita às leis do Corão, às leis das Sagradas Escrituras do profeta Maomé. Então eles acreditam nisso. Para eles, os costumes ocidentais são frutos de perversão. Então, assim, nós somos vistos por eles como os pervertidos. Por causa da vida que levam, das mulheres, né? As mulheres lá sofrem muito, né? Que eu vou falar aqui agora, as mulheres muçulmanas repudiando a liberdade das ocidentais, cobrem-se da cabeça aos pés com o seu xadó. Elas só mostram isso aqui, né? E é uma coisa, agora que eles liberaram, tem 1 mês e meio, que o governo do Islã liberou para a mulher tirar a carteira de motorista, para poder dirigir um carro, porque até ontem não podia dirigir um carro. Olha que coisa interessante. Então eles são muito firmes nas questões deles, firmes no que eles creem, é a base deles. É a base deles, a gente não tem que... eles são ruins, não, eles acreditam naquilo e pronto.
Ontem eu estava comentando, eu tenho um amigo que vocês nem conhecem essa seita, chama Adoradores de Satã. E outra coisa, não pense que tem pouca gente não. Em números, é quase igual o espiritismo no mundo. E eu tenho um amigo que é muito meu amigo, e adoro ele, respeito ele, nossa, de uma forma geral, uma pessoa boníssima. É adorador de Satã. Eu só não falo com ele quando ele está indo embora, fica com Deus, porque senão ele vai falar outra coisa comigo, né? E eu não vou querer. Ele fala, então você fica com o Satã, eu falo, não vou ficar. Você fica aí com Deus. E ele fala comigo, ele gosta de me escutar, a gente fala sobre religião. Olha que coisa interessante. É um adorador de Satã. A gente chega para trabalhar, porque ele é consultor como eu, ele chega todo de preto. Ele só veste roupa preta. Sabe o que é? Eu falo, acho mais barato. Ele já me chamou, falou, uma hora eu vou lá, eu falei, não vou. Eu sei lá, eu vou ficar sem graça. Sou muito tímido, né? Da mesma forma, o pessoal da Renault acha que eu sou evangélico. E na realidade eu sou, porque eu acredito no evangelho. Mas assim, toda reunião que a gente vai começar, a gente sempre começa rezando, e diz, ô Marquinhos, faz a prece. Eu tenho que tomar um cuidado enorme para não começar a falar de uma espiritualidade, senão eu acabo com o meu evangelismo lá. E de vez em quando eles à noite vão para cultos lá, né, lá em São Paulo. Marquinhos, vai ter um culto numa igreja aqui perto hoje, vamos. Eu fico arrumando desculpa, já tem uns 7 anos que eu arrumo desculpa. Mas logo hoje não dá, eu vou ter que fazer outra coisa. Por quê? Porque eles percebem em mim que eu respeito o que eles respeitam e veem em mim coisas normais, da mesma forma que eu vejo no meu amigo que cultua Satã, e a gente não discute sobre isso. É a crença dele. Por que eu vou ser fundamentalista com ele, querendo falar com ele que ele está errado, que ele não deve fazer isso? Eu devo mostrar pelo meu exemplo que é bom ser espírita. Não é provar para ele que é bom ser espírita. É pelos meus atos, pela minha forma, pela minha conduta que eu tenho que provar para ele. Observação. O fundamentalismo ocorre também entre os budistas, porque a gente fala assim, não tem fundamentalismo no budismo? Tem muito fundamentalismo. Nos hinduístas e até nos confucionistas, que rejeitam muitas conquistas da cultura liberal. Então a gente tem fundamentalismo para tudo quanto é lado. Já que eu falei de filme e de cinéfilo, tem um filme que eu gostaria que vocês vissem. Peguem lá, põe a pipoca no micro-ondas, tranquilo. O filme chama Silêncio. O filme é com Liam Neeson, para vocês terem uma ideia, um grande artista. E ele mais um grupo, eles são padres jesuítas que vão para o Japão e para a China para poder pregar o Evangelho do Cristo. E começou a fazer a pregação com todo mundo que seguia esses jesuítas eram ou mortos ou colocados de cabeça para baixo, pendurados dentro de buracos, e o sofrimento intenso. Olha que sectarismo, coisa enraigada. Vê o filme chamado Silêncio, que aí vocês vão ver. Dentro de um budismo que a gente acha que é todo mundo zen, né? Porque a gente vê o Buda. Mas eles faziam on e ó. Pau nos jesuítas. Então tem isso também, a gente tem que prestar atenção nisso. O que a mídia fez? Terrorismo não é fundamentalismo. Porque quando a gente fala em fundamentalismo, a gente pensa assim, teve um ato terrorista, é um fundamentalista. Mas aí você tem que perguntar, fundamentalista da onde? De quê? Um fundamentalista espírita? Um budista? Não, a gente já logo pensa que é um fundamentalista. O que é? Um islâmico ou um muçulmano? Não é assim de cara? Nos Estados Unidos, as pessoas, entra um cara com um jeito de muçulmano no aeroporto, parece 20 policiais de uma vez e olha o passaporte do cara de tudo quanto é jeito para não entrar. Então, é inadequado usar o termo fundamentalismo para o ataque terrorista. Mas a mídia faz isso e nós colocamos isso na nossa cabeça. Ataque terrorista, quem promove é o terrorista, não é o fundamentalista. Quando dizemos que o ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, ou os ataques na Europa, na França e tudo de uma forma geral, foi feito pelo fundamentalismo islâmico, estamos cometendo uma injustiça, pois o fundamentalismo islâmico não apregoa essas atrocidades. Se vocês leem sobre a questão do fundamentalismo islâmico, vocês vão ver que a base
não é muito diferente da nossa. A visão pode ser, a forma pode ser, mas a base está dentro da questão do bem. Não existe religião no mundo, não existe, eu não conheço uma religião do mundo que fala assim, vamos matar, vamos quebrar, vamos destruir. Isso são grupos fanáticos, mas religiões fundamentadas, eu não conheço nenhuma. Você conhece alguma que diz? Hoje nós pegamos, por exemplo, o Papa Francisco, que está fazendo um trabalho pelo Cristo, para a espiritualidade, que ele está fazendo o quê? Reunindo todo mundo, lidando com todo mundo para fazer o quê? A hegemonia do mundo futuro que nós estamos esperando. E Kardec foi muito positivo na questão que ele perguntou aos espíritos, o espiritismo será a religião do futuro? Ele falou, não, será o futuro das religiões. As religiões continuarão, teremos os budistas, os muçulmanos, os católicos, talvez, algumas podem desaparecer porque elas vão ser englobadas, e a base, o fundamento vai ser a doutrina, mas o fundamentalismo pode ser deles. Eles vão passar a acreditar na reencarnação, vão passar a acreditar na causa e efeito, mas não é a doutrina espírita, porque a gente pensa que a doutrina espírita vai ser a religião do futuro. Engana-se, porque Jesus Cristo não era espírita, e não tinha doutrina espírita na época de Jesus Cristo. Nós como espíritas, nós temos uma vantagem muito grande. É a única religião do mundo que tem upgrade. Né? A gente tinha só o Evangelho do Cristo, já veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, que bacana. Já veio o livro dos Espíritos, aí vem livro de Chico Xavier, já vem livro, né, de Valdo, aí vem Emmanuel, vem André Luiz. A gente tem um upgrade enorme. As outras religiões vivem no livro lá do passado. Então a nossa fé, ela está sempre se levantando. Olha só. Geralmente são jovens despreparados, uma pequena minoria que pensa estar ali a salvação da humanidade. São o quê? Os fanáticos, que dizem assim, é fazendo isso que vai acontecer. Isso existe, os skinheads, por exemplo. Né? Em São Paulo, gente, o movimento dos skinheads é grande demais. Eles ainda pensam como Hitler. Andam carecas, vestem como soldados alemães, e o homossexualismo eles matam, batem, agridem, e isso está no mundo inteiro. E o movimento é grandiosíssimo, mas não é um movimento religioso. É o que é? É um movimento de fanáticos que usa alguma coisa e acabam usando a religião. Então, essas pessoas despreparadas, elas pensam que matar algumas coisas, acabar com algumas coisas, destruir algumas coisas, vai salvar a humanidade. Isso é uma coisa que a gente, né, não tem nada a ver com religião nenhuma. Então a gente já sabe, quando falar assim, houve um ataque terrorista, a gente não tem que levar para ninguém, para religião nenhuma. A gente tem que pensar o seguinte, alguém com um pensamento fanático cometeu uma atrocidade. A gente imagina uma coisa que o Cristo fez isso no caso da mulher adúltera. Porque o Cristo engloba tudo, né? O Cristo engloba qualquer coisa que a gente falar no mundo, qualquer coisa da psicologia, da filosofia, qualquer coisa que a gente falar do mundo, o Cristo entra. Para mim ele foi o maior terapeuta do mundo, que é a minha área, a área da psicologia, a área da terapia, da psicanálise, ele para mim foi o máximo nesse sentido. Quando aconteceu o caso da mulher adúltera, porque nós como seres humanos, hoje eu estava conversando com a querida aqui sobre isso, eu estava falando com ela o seguinte, vê se nós não somos assim. Se eu for ali para fora, ali para a rua, e começar a olhar para cima assim, ó, para o céu. Quantas pessoas daí a pouco vão estar do meu lado? Quantas pessoas? O outro vai parar, se não parar, faz assim. Não é assim? Não é verdade? Aí, de repente, tem um bolinho de gente lá, né? E outra coisa, não sabe por quê, né? Aí, até que alguém cria coragem, fala, o que você está olhando aí? Fala, não, eu estava vendo só esse tempo, amanhã vai ficar bom, vai melhorar. Eu fiz uma coisa uma vez no treinamento, que eu estava contando hoje, que eu chamava o pessoal, horário do café, eu falava, gente, sala, vamos trabalhar. E o pessoal lá, nós já estamos indo, tal, não sei o quê. Eu fiz uma vez com as pessoas assim, ó. A porta, eles me vendo da porta, eu fiquei assim. Aí veio um. Chegou e falou, o que foi, Marquinhos?
encostou o ouvido e ficou ali. Daqui a pouco tinha uns 4 com o ouvido lá. O outro chegou e falou, o que vocês estão ouvindo aí? Ele falou, não sei, o Marquinhos está ouvindo ali. Aí eu perguntei, o Marquinhos que está ouvindo? Eu falei, até agora não consegui escutar nada. Não tem nada. Não tem nada. Passou uma pegadinha no canal de TV, que um grupo, lá no shopping americano, eles colocaram aquele separa-fila, né? Aquele que faz aquele corredor, e colocaram assim, entre na fila. E colocou um artista lá na frente, como se fosse atrás na fila, e colocou no primeiro. Daí a pouco devia ter quase umas 50 pessoas atrás, na fila. Aí a equipe da produção foi lá e desmontou, tirou a placa do entre na fila, tirou, separa a fila, levou tudo embora, o artista pegou e foi embora. Aí os caras falaram assim, o que eu fazia aqui? Aí eles pegaram o microfone e começaram, você entrou na fila por quê? Eu falei, não sei, mas estava falando para quem entrar na fila, devia ser alguma coisa boa, né? E nós às vezes somos assim. A gente fala assim, meu avô falou que isso, aí você pega aquela crença, aquela coisa enraigada e leva, e faz. E a gente não percebe. A gente encontra com pessoas e a gente fala com ela, por que você faz isso? Todo mundo faz. Mas você precisa fazer? Mas, né? É igual depois que inventaram a chapinha, né? Acabou o problema de cabelo, né? Enrolado. Porque assim, todo mundo quer alisar o cabelo. Agora, se aparecer uma artista da Globo com o cabelo todo encaracolado, outro dia todo mundo encaracola o cabelo de novo. Não é assim que funciona? Roupa, moda, não é? É assim. Então nós somos ainda meio fundamentalistas e fanáticos. Mas eu estava falando sobre Jesus com a mulher adúltera. Todo mundo tem a impressão, quando lê o Evangelho por alto, sem estudar profundamente, achando que o objetivo de Jesus naquele momento era salvar a mulher adúltera. E não era isso. Porque ele podia simplesmente passar a mão na mulher e sair embora. Pronto, acabava o problema. Mas ele queria mexer com a multidão que ia apedrejar. O despertar da consciência da multidão. Porque tinha muitos ali que não sabia nem por que estava com a pedra na mão e não conhecia nem o caso que estava acontecendo. Mas por seguir a multidão, eles pegaram a pedra. E Jesus, com apenas um movimento de fala, fez com que todos repensassem novamente o modelo. Quando a gente começa a estudar o Evangelho profundamente, e quando fala assim, Jesus falava à multidão, estava dizendo que aqueles ainda não estavam com ele. Olha que coisa. Ou estavam à beira da estrada. É que ainda não estavam no caminho. E a gente não percebe isso, né? E as coisas vão acontecendo dessa forma. Mas vamos continuar aqui para a gente não perder o nosso caminho. A mídia distorceu o significado original do fundamentalismo. Interpreta-o como um movimento ideológico político, supostamente conservador, que recorre à religião para fundamentar o seu militarismo ou uma atuação política. A maioria é um militarismo e uma atuação política. O objetivo é guerra. O objetivo é o espírito ainda que vive essa situação. Que vive essa situação. Aí usa-se da religião para dizer que fez em nome. Mas não é em nome da religião que faz. Faz porque toma essa decisão de fazer. Porque se fosse assim, todo islâmico, todo muçulmano, seria terrorista. E nem todos são. Né? Geralmente evoca a atuação política de grupos radicais islâmicos e as organizações chamadas igrejas eletrônicas que cada dia crescem mais. Eu não fico mexendo em computador para isso, mas se vocês verem como funciona, principalmente aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos e na Europa, as igrejas eletrônicas que não têm templos fixos como aqui, de religiões que ninguém sabe nem como é, né? Aqueles que previam que o mundo ia acabar em 2012, né? O mundo já teve para acabar tanta vez, não acabou ainda, né? Já teve gente que já foi embora e o mundo não acabou. Em vista disso, perdeu-se o seu sentido original, transformando-se em um termo ambíguo, inflacionário e escorregadio, em vista de seu sentido metafórico e pejorativo assumir maior relevância. Então, por que é importante a gente falar isso aqui? Porque nós não podemos cometer o erro com as pessoas, porque o nosso objetivo como espírita não é mediunidade só, nem passe. O nosso objetivo com a doutrina espírita é iluminar consciências.
Então, se eu encontrar com um irmão que não é da minha religião, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender ele e aceitá-lo do jeito que ele é. Porque tem muito espírita que diz assim, eu não vou mexer com o evangélico. Nossa Senhora, evangélico é uma praga, que eu não acredito, não é assim? Ou por exemplo, eu tenho um cunhado que é testemunho de Jeová. No começo, quando eu era mais fanático, né, no início da minha vida, ele chegou e começava com aquele negócio. Você tem que mudar para a nossa religião. Eu falei, por quê? Não, porque nós vamos ser salvos. Eu falei, mas eu não vou ser salvo? Eu falei, não. É só quem está na nossa religião, testemunho de Jeová. Eu falei assim, mas onde está escrito esse negócio aí? Porque eu quero saber onde está, me dá o fundamento disso. Onde está escrito isso? Mas quem escolheu? Quem está escolhendo? Me apresenta quem está escolhendo, quem vai ser, quem não vai ser. Aí eu falei assim, mas é interessante vocês não doam sangue, né? Olha como é que eu fui radical. Eu fui radical. Eu não precisava ter discutido com ele, eu falei, vocês não doam sangue. Então, quer dizer, se um filho seu estiver morrendo e depender do sangue de vocês não dão, e ele morre. Não sei se o seu Deus é muito justo. Não sei se a sua fé é tão salvacionista assim. Aí depois, o tempo passou, hoje ele chega, conversa comigo, fala que tá bom, o evangelho é o mesmo, Jesus está aí, Deus está bom, está tudo jóia, fica você em paz e eu também. Porque não adianta a gente querer mudar os outros, né? A gente pensa nisso. Agora vamos entrar um pouco aqui no fanatismo, porque a gente falou de fundamentalismo. Vamos entrar aqui rapidamente no fanatismo. Fanatismo é do francês, fanatismo, né? É o estado psicológico, olha só, de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa ou tema, historicamente associado à motivação da natureza religiosa, política ou social. Então, existem fanáticos políticos, fanáticos sociais, fanáticos religiosos, existe fanático por tudo quanto é lado. Então, eu conheço pessoas que são fanáticas por certas coisas que a gente não deve nem falar. De um modo geral, o fanático tem uma visão de mundo maniqueísta. O que é a visão maniqueísta? É o seguinte, aquilo que não é o que eu acredito, não serve. Então assim, tudo que é certo é o que eu penso. Se você pensa diferente de mim, você está errado. Então, ele cultiva a dicotomia bem e mal, onde o mal reside naquilo e naqueles que contrariam o seu modo de pensar. Quer dizer, tudo que não é o que é bom para mim, é ruim. Então você tem que ser igual a ele. Levando a adotar condutas irracionais, agressivas, que podem inclusive chegar a extremos perigosos, como o recurso à violência para impor seu ponto de vista. Tem gente que briga, que mata, que... Aquela velha história que a gente escutava dos antigos. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Isso é fanatismo. Né? Eu vou dar boi para os outros para entrar em briga? Eu faço um churrasco, né? E convido o cara a virar amigo dele. Muito mais fácil. Vamos seguir aqui. Eu tirei essa charge aqui que eu achei ela muito interessante. Olha só. O fanático fala assim, você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Você pode expressar o que eu quiser, que você quiser, mas eu tenho que concordar. Se você não concordar, e não se esqueça, Jesus te ama, tá? Quer dizer, você tem que concordar comigo, Jesus te ama, você tem que concordar. O fanatismo é para a religião o que a hipocrisia é para a virtude. O fanatismo é a única forma de força, de vontade acessível aos fracos. O que não é bom para mim, não serve. É só um fraco que pensa assim. Ainda mais no mundo hoje, com tantas diversidades hoje, como é que você pode dizer que é você que está certo em alguma coisa? Não tem como, não tem como. Aí vem a grande pergunta, pode existir fundamentalismo e fanatismo no espiritismo? Pode existir? Aí a pergunta, há fundamentalismo no espiritismo? Nós já respondemos isso. Sim, claro que sim. Sempre que defendermos uma ideia preso somente à codificação de Allan Kardec, podemos estar sendo fundamentalistas sem saber por quê. Fundamentalistas são sempre os outros. O próprio Allan Kardec já nos alertava. Se a ciência descobrir coisas que contrariam o que foi codificado, fique com a ciência. Então ele está falando, evolua. Evolua. Tem correntes dentro da doutrina espírita que não gosta de André Luiz, de outros... Você sabe o que eu estou falando, né? Por quê? São o quê? Sectários.
São fanáticos, não. O que está fora de Kardec não serve mais. Nós estamos muito longe ainda, nós só estamos na ponta do iceberg, nós não conhecemos nada. A doutrina espírita é um pedacinho que está abrindo nossos olhos devagarzinho, está tirando um pouquinho do nosso astigmatismo, mas a nossa miopia ainda é muito grande. O espiritismo possui seus pilares, sua sustentação imutável, que se baseia na moral cristã, mas não segue cartilha positiva da qual possamos retirar uma maneira de agir para todas as situações existentes na vida. Até porque tempos mudam, as ideias se atualizam e precisamos nos atualizar na filosofia espírita para pensar todas as novas coisas que surjam no mundo. Porque senão como que a gente vai viver? Eu contei ontem que isso aconteceu comigo, mas eu não fiquei com raiva, eu comecei a rir até, que eu achei uma coisa muito engraçada. Eu estava fazendo palestra numa casa espírita e eu gosto de usar o meu notebook, porque eu sempre mexi com tecnologia, adoro a tecnologia, usando o data show. Ela depois veio para mim e falou assim, eu não sou muito a favor de usar tecnologia, data show e computador para fazer palestra espírita, porque Jesus não usava data show. Nem. Eu falei assim, mas na época não tinha luz também não, filho, não tinha nem como ligar o data show. Isso é um fanatismo enraigado de tolice, porque que bom, que ferramenta maravilhosa, né? O Renato está me filmando ali, ó, né? Coitado dos que vão ver amanhã isso, não sei onde que ele vai publicar. Mas então assim, não pode se usar uma filmadora, né? Não pode acender luz, vão fazer tudo na vela. Então assim, ideias arcaicas que a gente não pode levar em consideração. Olha só, e os espíritas? Eles estão isentos do fanatismo, porque o fundamentalismo nós já sabemos que somos. Aí diz assim, como o fanatismo está geralmente ligado ao dogmatismo, isto é, a crença numa verdade ou num sistema de verdades que uma vez aceita, não deve mais ser posta em discussão e rejeitam a discussão com os outros, é possível que o espírito esteja sendo fanático sem perceber. É aquela coisa assim, que você quer colocar na cabeça do outro sobre reencarnação. E outro fala, que reencarnação, rapaz? Isso não existe. Não é? E você fala assim, você é muito ignorante. Isso é fanatismo, se a gente fazer isso. A gente, quando começa na doutrina, a gente fica com a sede enorme, né? A gente quer transformar todo mundo em espírita. Depois a gente começa a perceber que não é bem assim. A gente tem que começar a entender que como a gente tem uma dificuldade muito grande, porque nós falamos aqui como espíritas que acreditamos em muita coisa, mas muita coisa que nós falamos só de boca para fora. Porque lá por dentro tem um monte de coisa se remoendo. Porque eu nunca vi, se espírita acreditasse mesmo em reencarnação, nenhum espírita teria medo da morte. E a maioria que eu vejo tem. Fala que vai morrer amanhã, Deus nos acuda. Deus nos acuda, não é verdade, Renato? Se eu falar que amanhã eu estou vendo aqui, que o Espírito já me falou aqui no meu ouvido que 3 de vocês aqui vão amanhã desencarnar. Quer que eu fale quem é? Ninguém, né? Ninguém quer. Então a gente tem que ver. Urge tomarmos consciência de nossas ações, quanto não são as vezes que queremos impor as nossas ideias ao grupo que frequentamos. Às vezes dentro do próprio grupo. A gente quer modificar as ideias. E não quer aceitar as ideias da mudança. Lembremos-nos do provérbio que diz, todo excesso é prejudicial. Procuremos sempre o meio termo, como aconselhava o filósofo Aristóteles, que colocava a virtude no meio, ou seja, entre o excesso para mais e o excesso para menos. Não a colocava como uma ideia média, mas como um ponto de vista de equilíbrio dos excessos. Tudo que tem excesso é ruim. Passou de um ponto, é ruim. Vamos lá. Um fanático, ó, isso aqui, gente, quem escreveu isso aqui foi Herculano Pires, no Anuário Espírita de 1964. No dia que eu li isso, quando eu estava montando aqui, eu me senti até mal, porque ele diz assim, um fanático espírita pode ser pior do que um fanático de outras religiões? Foi a pergunta que fizeram para ele. Olha o que ele respondeu. Do ponto de vista espírita, um fanático espírita é uma aberração. Eu falei, gente, eu ainda não sei se eu sou uma aberração, eu já fui, eu ainda não sei. Porque o espiritismo é uma doutrina racional que não comporta fanatismo. Já vimos que a fé no espiritismo está sujeita ao exame crítico, onde se fala de crítica no sentido exato do termo, que é o exame aprofundado e o severo das coisas. Não há lugar para manifestações de fanatismo.
Kardec já dizia, porém, que o entusiasmo excessivo é mais prejudicial à doutrina que as campanhas dos adversários. Se entendemos por fanatismo o exagero, o entusiasmo de certas pessoas, não há dúvida que isso é mais prejudicial à doutrina do que os fanáticos que combatem a própria doutrina. Então a gente corre um risco enorme de, internamente, a gente ter mais prejuízo do que com quem está do lado de fora. E a gente tem que prestar atenção nisso. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferenças de religiões. Todas elas têm seu artigo de fé. Nossos argumentos espíritas devem estar alicerçados nos fundamentos básicos da codificação. Aí a gente volta lá atrás. Os fundamentos, né? Aí somos fundamentalistas pelos nossos fundamentos, e toda vez que formos discutir sobre a nossa religião por qualquer sentido, tomemos base de quê? Dos fundamentos. Não crie ilusões. Porque não tem ilusões na doutrina espírita. Não tem. Não existe isso. Nesse sentido, todos somos fundamentalistas, porque sem essa crença e sem essa obediência doutrinária aos princípios pelos quais o espiritismo foi codificado, estaremos nos movendo em terreno pantanoso. Sem a devida estrutura, sem a devida base, sem o devido alicerce, para nos fazermos entender, a unidade de princípio acaba se deteriorando e acabamos nos confundindo com qualquer tipo de espiritualismo. Gente, Kardec foi muito claro. Espírita, amai-vos, mas instruí-vos. Porque para você falar de reencarnação, você tem que ter base. Para você falar de mediunidade, você tem que ter base. Para você falar de passe magnético, você tem que ter base. Para você falar de pluralidade de mundos existentes, você tem que ter base. Para você falar de lei de causa e efeito, você tem que ter base. Se eu não tenho fundamento daquilo que eu creio, como que eu posso crer? Se eu estou longe do fundamento. Então o fundamento é a base. Sobre o aspecto da fé, a gente já sabe. A fé pode ser a fé cega, né? É aquela que nada examina, aceita tudo sem verificação. É mais ou menos aquilo que nós falamos. Encosta aqui, todo mundo encosta, e vai, e segue um ao outro, todo mundo vai, veste branco, né, põe um capuz na cabeça, uma cruz acesa de fogueira e começa a queimar os negros. Né, aquilo é movimento, aquilo não é movimento religioso, não. Então é aquela que nada examina, aceita tudo sem verificação, tanto o verdadeiro quanto o falso, e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo, olha só, por estar apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Cada religião pretende ter posse exclusiva da verdade. Impor a alguém a fé cega sobre o ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Eu vou passar daqui a pouco uma pesquisa da Europa para vocês vão entender. E nós aqui, e algumas religiões, usam a fé raciocinada. É a fé que se baseia na verdade, garante o futuro, né? Na verdade que garante o futuro, porque nada tem a temer com o progresso do conhecimento, uma vez que é verdadeiro na sombra, também é verdadeiro na luz do dia. Esta fé que se apoia nos fatos e na lógica é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. A pessoa crê porque tem certeza, pois compreendeu. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, daqui a mais 2000 anos, o nosso raciocínio lógico, a nossa fé pode estar alicerçada nela ainda. Olha só, uma pesquisa europeia mostrou que a religião que mais cresce no mundo é a religião do sem religião, porque deixaram de ter religião. Vamos entender por quê. A conclusão dessa pesquisa veio demonstrar que a maioria das religiões não vendem consolação, e sim solução. Então, assim, tem as religiões que fazem adesão, que é solução, que é adoração, rito e promessa. E as religiões que fazem conversão, consolação, que são as mudanças íntimas. Nós estamos aqui aonde? Nós estamos nessa religião aqui ou nós estamos nessa daqui? Nós estamos nessa daqui, né? Por que a maioria das pessoas deixam essa religião aqui? Porque chega um ponto que as promessas não se cumprem. Os problemas não se resolvem. Passa a ser só rito. E ele começa a perceber que aquilo não funciona, tal. Agora, por que muita gente deixa aqui também? Porque, mudança íntima.
Ela diz assim, né, nós não temos que mudar nada em você, é você que tem que mudar as coisas. Sabe por que isso acontece? Porque o ser humano adora fantasia e facilidade. Muita gente, eu já levei muita gente para falar. O cara fala assim, pô Marquinhos, me leva lá no centro para assistir uma palestra? Tá, é 7h30, tal dia, a pessoa vai, depois fala, nunca mais eu volto lá. O que foi que aconteceu? Não, parecia que você falou com um cara lá que eu ia lá, ele falou tudo de mim. É igual a gente fala que, nunca vi o espírita falar que abre o evangelho por acaso. O acaso não existe. Ele fala, não, mas é o seguinte, toda lição que eu abro no evangelho cai certinho lá para casa. Se você abrir 200 vezes no evangelho, vai cair, porque tudo serve para nós. Então a gente tem que começar a pensar nisso. E a gente entra num fato que é o grande complicador um pouco da nossa doutrina, que é a mediunidade. E aqui diz, fiquemos atentos para não deixar que o fundamentalismo se impregne na doutrina através dos falsos profetas. Não podemos abrir mão dos aspectos filosóficos e científicos da doutrina, pois sem eles a aprisionaremos num círculo bem restrito de pessoas e a impediremos de alcançar os corações que procuram sequiosos das consolações que somente sua fé raciocinada pode oferecer. Porque tudo que se fala, as pessoas conversam com a gente, as pessoas que não são espíritas, quando conversam com a gente, a primeira coisa que elas falam é sobre mediunidade. E a mediunidade não é a base da nossa doutrina. A base da nossa doutrina é o Evangelho do Cristo. E todo mundo fica assim, leva meu nome lá, põe meu nome lá. Você vai na reunião, sua reunião mediúnica é hoje, né Marquinhos? Põe meu nome lá. E depois te manda o WhatsApp de novo, de noite, depois que você chega ainda. Alguém falou alguma coisa lá, algum espírito? Falou alguma coisa? Né? Olha só, a mediunidade não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. O surgimento da faculdade mediúnica não depende de lugar, idade, condição social ou sexo. Pode surgir na infância, adolescência, na juventude, na idade madura ou na velhice. Pode revelar-se no centro espírita, em casa, em templos de qualquer denominação religiosa. Mediunidade não é da doutrina. Porque antes de Cristo a mediunidade já existia. E já se falava até da reencarnação, que é a palavra paligenesia, ou paligenésia, já significava reencarnação. E as pitonisas, os médios da época já existiam e não tinha doutrina espírita. E tem médios trabalhadores dentro das igrejas evangélicas, ateus que são médios. Então, assim, não é exclusividade. Agora, a gente tem que tomar cuidado por isso aqui, ó. Porque o trabalho nosso, sendo médio ou não, é esse aqui, ó. Há médios preocupados em ouvir o gemido dos espíritos desencarnados e não ouvem o gemido dos encarnados. Temos outros ansiosos por ver espíritos sem notarem os que sofrem à sua volta. Vários desejosos de materializar entidades sem a preocupação de espiritualizar-se. Então, para o médium será importante que ele se ajuste à dinâmica da doutrina espírita no trabalho da caridade, no esforço da renovação dele e daqueles que o cercam. Esse é o trabalho nosso. Né? A doutrina espírita é o consolador prometido. Seu objetivo é iluminar as consciências. Esse é o trabalho da doutrina espírita. Agora, para a gente já ir caminhando para o final, nós começamos a falar de fundamentalismo, e a gente confundia dizendo, foi os hinduístas, porque os confundiam. Agora nós vamos entender o seguinte, os valores éticos comuns a todas as religiões. Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, o budismo. Qual o primeiro valor? Igual nós temos. No cristianismo, perguntaram a Cristo, qual o maior mandamento? Qual o maior fundamento do Evangelho do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro fundamento. E é o maior fundamento. Os outros vêm dentro da questão fundamental. Mas vamos ver esse aqui, ó. Olha só. Budismo. Não magoe os outros com aquilo que magoa vocês. Não faça o outro aquilo que não é bom para você. É o princípio do budismo. Está vendo isso? Olha o princípio do taoísmo aqui, de Lao Tse. Quem é bom não discute. Quem discute não é bom. Então não temos discussão. Então não tem briga, não tem guerra. Aqui está o nosso fundamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus, o cristianismo. Aí a gente pega lá, ó, Confúcio, confucionismo.
aquilo que não desejas para ti, não faça aos outros. Olha aqui, ó, hinduísmo, tá lá, ó, não faça nada aos outros que se fosse feito a vocês e vos causasse mágoa. A outra aqui, ó, olha lá, judaísmo, Hillel, né, o pai do judaísmo, aquilo que em vós é odioso, não faça aos outros. E aqui, por fim, o islamismo de Maomé, que eu deixei para vocês, que é muita crítica aí, ele diz assim, nenhum de vós é um crente até querer para o seu vizinho aquilo que quer para si. Aí eu pergunto, onde está aqui terrorismo em religião? Todas elas têm o mesmo fundamento, cada um de uma forma de ver, mas tem o mesmo fundamento de quê? Desejar ao outro aquilo que você quer para você. Percebem isso? Isso que é o grande ponto. E a doutrina espírita tem um fundamento. Qual o fundamento maior da doutrina espírita, gente? Fundamento da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. Né? É o fundamento da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. E a gente encerra dizendo o seguinte, o maior fundamento do mundo é o amor. Porque o Cristo disse assim, conhecerei meus discípulos por muito se amarem. E é isso que nós temos que fazer. A unidade do mundo faz parte da compreensão humanitária, porque vivemos uma humanidade só e todos filhos de Deus da mesma maneira. Deus não olha a religião, Deus olha o teu coração.